Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Maurício Carlos da Silva Braga nasceu e cresceu em São Paulo, capital, numa família bem ordenada com mais 4 irmãos. Cresceu sem muito envolvimento com religião, mas interessado em servir a Deus e fazer sua vontade, ingressou no Espiritismo, fez vários cursos de aprendizado, especializou-se na instituição espírita e chegou a ser professor ali. Mas quando foi convidado a dar aula sobre a parte evangélica, sentiu que precisava estudar mais as páginas da Bíblia. E foi a partir daí que ele teve um encontro desconcertante com a pessoa de Jesus Cristo. A descoberta de Jesus como Salvador, advogado, intercessor e Deus lhe trouxeram um novo ângulo à vida, uma nova esperança, alívio à alma, descanso e paz. Vamos conhecer agora mais detalhes sobre essa virada de 180 graus em sua vida. Maurício Braga, que honra pra gente ter você aqui no nosso programa. Muito obrigada porque você veio de Tatuí, não é isso? Para prestigiar a gente. Assisto muito o seu programa e tinha um sonho de um dia poder participar. Estou aqui realizando o sonho também. A honra é toda nossa. E o seu envolvimento com o Espiritismo se deu como, Maurício? Olha, em algum momento, eu tinha uns 28 anos de idade, eu passando por algum problema, eu me lembro que uma pessoa me disse, olha, eu acho que você deve ir na instituição espírita kardecista lá, porque você vai encontrar a resposta para o que você está passando. E quando eu fui, assim, quando eu fui preocupado. Falei, se eu chegar lá e tiver alguma coisa de Obaluayê, não sei o quê, aquelas rituais, eu caio fora, porque eu tinha um certo medo, assim, não conhecia. Mas a instituição espírita kardecista, ela é um pouco diferente, porque ela tem uma questão mais de estudo, de livros, é um cardápio, vamos dizer assim, né? Faz parte de um cardápio mais, que não tem aqueles rituais como tem Umbanda e essas coisas todas. Então, e quando eu cheguei, era uma verdadeira... Chamou a atenção, porque era quase que uma universidade, tomava o quarteirão inteiro, tinha restaurante, tinha biblioteca, tinham 15 salas de aula, pelo menos, tinha os trabalhos que variam durante o dia de assistência, de caridade, são de muita caridade e tudo mais. Então, eu comecei a ouvir lá dentro falar em Deus. E principalmente porque eles usam o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que você tem passagens da Bíblia e que depois vem a explicação sobre a ótica do Espiritismo. Mas como estava usando passagens da Bíblia, então eu comecei a entender que eu estava no lugar certo, na hora certa. E fui me desenvolvendo lá dentro, fiz vários cursos. Qual foi o seu nível de projeção ali dentro do Espiritismo? Eu participei de cursos para formação, como eles chamam de formação de médiums. Assim. Depois que você termina, você passa por uma espécie de uma avaliação com orientadores, e aí eles te direcionam, vamos dizer assim, o que você pode fazer. Então, eu, por exemplo, participei de trabalhos de passes, de aplicação de passes, trabalhos de evangelho no lar, que nós vamos na casa de pessoas que estão passando por problemas que pedem isso lá. Então, são grupos de 5, 6 pessoas que são formados e nós vamos na casa dessas pessoas. Então, e depois eu passei a dar aulas também. Eu tive um crescimento e uma boa experiência
dentro do Espiritismo. Li muitos livros, psicografados, vamos dizer assim, entre aspas, por Chico Xavier e outros autores, e tive uma evolução grande, um crescimento grande, até a fase, como você falou, de passar a dar aulas lá dentro. Isso. O que eu estava curiosa para saber é qual foi a fase ali dentro do Espiritismo em que você se voltou mais para a Bíblia? Porque quando eu comecei a dar aulas, a aula lá ela é dividida em duas etapas. 25 minutos sobre a parte doutrinária, que você estuda mais os livros psicografados por Allan Kardec, que é a doutrina espírita, e 25 minutos sobre a parte evangélica, que usa-se o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é uma aula de 50 minutos, mais ou menos, que são 2 professores que fazem. Então, eu dei durante 2 anos sobre a parte doutrinária do Espiritismo. E no 3º ano me convidaram para que eu passasse a dar a parte evangélica. Foi aí que eu achei que seria interessante que eu incrementasse as minhas aulas também com a Bíblia. E quando eu peguei a Bíblia, eu não tinha experiência e achei assim a linguagem um pouco difícil, um pouco confusa de entender. E a princípio eu procurei dentro da própria instituição ajuda, mas eles falaram, não, nós sempre usamos o livro Evangelho segundo o Espiritismo, você não precisa se preocupar, continue dando as suas aulas com base nesse livro. Mas aí, Carolina, eu acho que já o Espírito Santo já começou a me cutucar, porque eu não me conformei, eu não aceitei. Não se conformou. Eu continuei achando que eu queria reforçar melhor as aulas. Já que era o Evangelho segundo o Espiritismo, então você relacionou totalmente com a Bíblia. Exatamente. E para mim, o Espiritismo, ele era baseado na Bíblia. O próprio Espiritismo se diz o Consolador prometido por Jesus no livro de João. Ele ensina isto. No próprio site da Federação Espírita está escrito isso, que ele é o Consolador prometido. Você pensou, nada mais coerente do que buscar a Bíblia, né? Do que buscar a Bíblia. E aí eu faço um parênteses. Por quê? Porque eu fazia uns 10 anos que eu não me relacionava mais com meu irmão, Mauro Braga, que esteve aqui. Nós tínhamos tido divergências de ordem profissional e a gente só se encontrava em encontros de família, assim, um aniversário. Oi, ele ia para um lado, ia para o outro. 10 anos, mais ou menos, que nós não falávamos mais. E eu tinha ficado sabendo, através de familiares, que o Mauro estava estudando muito a Bíblia, que o Mauro tinha virado um crente. Olha, e o que você pensou, hein, desse irmão? Eu achei aquilo espantoso, por um lado, né? Porque até então eu era considerado a pessoa mais religiosa, entre aspas, da família, porque eu levava muito a sério essa questão de estudar, de ir no espiritismo, de praticar. E eu achei impressionante, porque o Mauro tem uma experiência de vida, assim, ele era uma pinta brava antes de se converter, entendeu? Então falar que ele estava estudando a Bíblia realmente me surpreendeu. E eu me lembrei disso. Quando eu não consegui dentro da instituição espírita alguém que me ajudasse a estudar a Bíblia, eu me lembrei. Mas como eu não me dava mais muito bem com ele, o que eu fiz? Eu liguei para ele, e eu imagino ele como adventista receber um telefonema de um irmão espírita dizendo que quer estudar a Bíblia, imagina um susto que ele levou. E depois de um tempo, né, que vocês não se relacionavam mais de perto, você fez uma ligação pedindo para ele o quê? Que eu queria ajuda para estudar a Bíblia, para dar aulas na instituição espírita de Moema, que eu frequentava. E eu já me adiantei, falei para ele, olha, se você tiver, eu gostaria que você me indicasse alguém. E ele foi hábil e ele entendeu que eu não queria que fosse ele me indicou a pessoa que deu estudos bíblicos para ele. Chama-se Moisés. E aí, a partir da semana seguinte, domingo, bateu na minha porta às 7 horas da noite, um sujeito de terno, gravata, com a Bíblia debaixo do braço, e eu pensei, o Mauro mandou um crentão para mim. Mas só algumas curiosidades aqui. Puxa, você conta assim, parece tão simples, mas parece que tem tanto sentimento também aí por trás, né? Porque depois dessa fase que você disse, em que ficou um tempo sem se falar com seu irmão, talvez naquele momento, realmente, você não estava tentando uma reaproximação, certo? Não estava. Não estava buscando. Eu estava querendo estudar a Bíblia para dar aula. Então, você não estava interessado nem em se reaproximar do seu irmão e também nem nas doutrinas da igreja que ele estava seguindo? Não. Você só queria informações bíblicas para continuar
seguindo o seu caminho. minhas aulas, e eu deixei isso claro para ele. Sim. Eu deixei isso claro. Mas chegou aquele crentão lá na sua porta. É. E eu comecei a ter estudos, o primeiro estudo eu fiquei impressionado, porque o Moisés falava assim para mim, bom, vamos estudar sobre o perdão. E ele falou assim, abra em Isaías capítulo 20, versículo 30. E eu abria, falava sobre perdão. Agora abra João, capítulo 2, versículo 10, falava sobre perdão. E eu falava, como é que esse cara conhece a Bíblia desse jeito? Esse livro desse tamanho, ele sabe onde é que estão essas passagens. E eu comecei a gostar daquele estudo. E aí, depois de uns 3 ou 4 estudos que ele estava me dando, eu fiquei sabendo, há casos que não existem, né, mão de Deus, que para ele estar lá na minha casa, o Mauro saía da casa dele, na Vila Mariana, pegava o Moisés em São Roque, Olha. levava o Moisés lá em Interlagos, onde eu morava, e ele ficava lá embaixo no carro orando durante uns 40 minutos de estudo. Ai, que lindo. E eu não sabia. Depois levava o Moisés de novo a São Roque, chegava na casa dele depois de meia-noite. Gente. E aquilo sim, aí é o que você falou, aquilo começou a me tocar. Porque até então eu estava interessado em estudar a Bíblia para dar aulas, e aquilo eu estranhei. Falei, mas eu não tenho relações com ele, como é que ele está fazendo isso por mim? E aí eu liguei para ele e falei, Mauro, eu fiquei sabendo e eu gostaria que eu não quero mais que você faça isso, não precisa disso. Eu falei, eu fiquei sabendo que você tem um estudo bíblico que você faz nas quarta-feiras na igreja de Tatuapé. Eu vou lá no estudo bíblico. Olha. E aí ele falou, Maurício, eu aceito, mas com uma condição. Se nos dias que você não puder ir, que você aceite que eu te reponho o estudo. Tá bom? Tá bom. E na minha cabeça, eu falei assim, eu não vou polemizar. Certo. Eu quero estudar a Bíblia Claro. para dar aulas na instituição espírita. E eles não... A nossa visão, a visão de um espírita, isso é importante que se entenda, é que ele está no lugar certo e na hora certa. É que o Espiritismo veio interpretar, não é isso que Jesus disse no livro de João, que o Espírito Santo vem esclarecer as suas palavras. E o Espiritismo se coloca como se é ele, sendo ele Espiritismo, que vem esclarecer as palavras de Jesus. Então o espírita entende que ele está entendendo melhor a Bíblia do que as outras pessoas. Certo. Não por uma questão de soberba, mas por uma questão de acreditar que o Espiritismo é o Consolador. Então, eu falei, eu não vou polemizar, eu quero estudar. Então, quando ele tocava em algum assunto nas aulas que falava sobre a vida após a morte, eu ficava tranquilo, ficava calmo. Mas você tinha suas crenças? Eu tinha minhas crenças e ia para casa. Mas aí começaram algumas questões, começaram alguns pontos. Por exemplo, uma passagem que diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Onde você leu isso? Se eu não estou enganado, é Eclesiastes 9. Na Bíblia? Na Bíblia. O Mauro me passou. O Hebreus 9, agora estou um pouco confuso. Okay. E aí eu fui para casa nesse dia pensando o seguinte, eu falei, porque como um espírita, quando você diz Gênesis, Deus fala, certamente morrerás, e Satanás diz, certamente não morrerás, para um espírita você pensa assim, bom, morrerás, você vai desencarnar e vai voltar a encarnar. Então tem uma saída. Mas essa passagem não tinha saída, porque é ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E quando eu estudei o juízo com o Mauro, a volta de Jesus, o encerramento, quer dizer, não tem como transpor isto. E aí começaram a vir as outras passagens. Ezequiel 18:14, a alma que pecar, essa morrerá. Deus é o único que tem imortalidade. Percebe? Começou a haver conflito realmente. E aí eu comecei a perceber que a Bíblia e o Espiritismo, eles não se encaixavam como eu sempre pensei. Ao contrário. A Bíblia falava uma coisa e o Espiritismo falava outra. Nenhum espírita que estude a Bíblia pode dizer que a Bíblia, que o Espiritismo tem base na Bíblia. Ele não pode falar. Se ele estudar, ele não pode falar isso. Mas como que ficou seu relacionamento? Porque você era professor de evangelho lá? Ah, foi bem lembrado. Depois de acho que um mês, talvez, eu comecei a chegar lá, Eliane, e eu não conseguia mais dar aula. É mesmo? Eu olhava para aquela classe e falava, meu Deus, o que está acontecendo? Por que, se eu estiver no lugar errado, por que o Senhor me deixou ficar 16 anos aqui? O Senhor sabe que eu sempre estive aqui pelo Senhor, acreditando que eu estava no lugar certo. E por que o Senhor me deixou ficar 16 anos no lugar errado? E eu chegou um dia que eu disse, no meio da aula, comecei a dar aula e falei, olha, eu não estou passando bem. Pedi para outra professora
que dava a parte doutrinária, dava a parte evangélica no meu lugar, eu sentei e, olha, eu fingi tão bem que eu comecei a não passei a me sentir muito bem mesmo. Mas você não estava bem emocionalmente? Emocionalmente. Eu fiquei olhando para aquela classe inseguro. Eu falei, mas e agora? Quer dizer, todas as coisas novas que eu estou aprendendo na Bíblia, eu sempre achei que o Espiritismo não tinha base na Bíblia, o que eu faço com isso? E aí eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou parar de dar aulas. E eu peguei o Mauro e falei, Mauro, eu queria sentar contigo e eu vou te dizer, eu vou te ensinar o que o Espiritismo diz. Ah, sim, aí você tomou uma atitude de participante. Então. Exato. Eu falei, e eu quero que você me mostre na Bíblia o que a Bíblia diz a respeito do que o Espiritismo ensina. E ele, obviamente, que aceitou na hora, e nós começamos então o estudo. E eu parei de dar aulas lá, Creriane, de repente. Creriane, nunca ninguém me telefonou de lá para saber por que eu não voltei a dar aulas. Olha, a professora que dava aula comigo nunca me telefonou. Muito estranho. Eu tinha amigos lá, claro, amigos de 16 anos. Foi uma porta que Deus fechou atrás de mim. É como se Deus tivesse permitido que eu tivesse ido para os Estados Unidos estudar o Espiritismo e voltasse agora para o Brasil e falou, agora ficou para trás. Impressionante. Ele deixou ficar 16 anos estudando, me aperfeiçoando no Espiritismo, e depois ele falou, a porta está fechada. Ninguém, até o dia de hoje, ninguém me telefonou para saber por que eu não voltei lá para dentro, por que eu não voltei para dar aulas. É muito curioso isso. Muito curioso. Só pode, a única explicação é a explicação divina, Sim, é a única explicação. Claro. E aí nós começamos os estudos. E aí eu peguei a reencarnação, o estado do homem após a morte, a lei do karma, a evolução, e, enfim, os 5 principais pontos que baseiam o Espiritismo. E daí você expôs para o seu irmão? Eu explicava, como se eu estivesse dando uma aula. Sim. Explicava para ele, olha, o Espiritismo ensina isso, assim, assim, assim. Entendi. Porque ele ouvia, o Mauro tem um dom que Deus deu a ele de ter uma habilidade com a Bíblia fantástica. Ele localiza passagens na Bíblia, é um dom que eu não tenho, ele localiza as passagens na Bíblia com muita facilidade. E aí, quando eu falava, ele falava assim, bom, então vamos lá. Que nem o Moisés fazia comigo, ele fazia. Abra tal parte. E aí ele começou a me mostrar, e eu comecei a anotar aquilo numa folha de papel. E ele começou a me mostrar. E aí, uma das primeiras fichas que me caiu, o sábado, que eu falei, nossa, é um mandamento de Deus. Por que lá na Seara eles não guardavam o sábado? Seara? É o nome da instituição espírita. Ah, desculpa. Chama-se Seara Bendita, é uma instituição espírita. Seara Bendita, ok. E eu falava, por que lá na instituição eles não guardavam o sábado? Isso está aqui, é um mandamento de Deus. E eu comecei a guardar o sábado. E era uma coisa estranha, porque na época que eu comecei a guardar o sábado, eu ainda ia na instituição. Então eu ia dar aula na quinta-feira na instituição e no sábado eu ia na igreja. Percebe? Um conflito que se formou na minha cabeça. Claro. Mas depois, como eu te falei, eu parei de dar aula. Sim. E aí nós continuamos. E aí eu fui anotando aquilo. E aquilo acabou virando uma palestra. Porque aí eu montei uma palestra, porque eu não sou mais espírita. Mas, gente, quer dizer que chegou um momento em que você se convenceu? Porque com os estudos, quem estuda a Bíblia, Liliane, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, porque te abre. Sabe, Deus quer servos sinceros de coração. O que eu sinto é que eu era uma pessoa, sempre fui uma pessoa sincera de coração. Eu estava lá no Espiritismo acreditando que eu estava no lugar certo, trabalhando para Deus. Quando eu comecei a perceber que não era o lugar certo, eu simplesmente parei e fui para o lugar certo. Mas em nenhum momento te passou pela cabeça o fato de você estar abandonando uma estrutura de vida, uma comunidade, você estava 100% envolvido, você é um advogado, você tem um pensamento racional e agora você vai abrir mão para uma religião tradicional que segue a Bíblia, talvez até vítima de tanto preconceito. Não te passava isso pela cabeça? Passava, eu ficava pensando, né, eu usei 16 anos da minha vida. É o que você falou, eu pensava nisso, eu sou um advogado, eu sou um homem inteligente, sabe? E agora? Agora eu começo, sabe, tudo de novo. Só que eu comecei a entender, Creriane, que a minha pergunta para Deus, quando eu falava, por que, Senhor, o Senhor me deixou ficar 16 anos? Eu quero saber que errada. Resposta. Pois é, você tinha Era essa a pergunta que estava errada. Por que o Senhor me deixou passar 16 anos no Espiritismo? Essa pergunta você entendeu que estava errada. Qual era a pergunta certa? Para que o Senhor me deixou?
Uhum. Aí eu entendi que E que resposta Deus te deu? Para que você ficou 16 anos com tanta certeza de que estava certo no Espiritismo? para que eu pudesse conhecer em profundidade, essa doutrina chamada Espiritismo, e que aí eu pudesse depois conversar com irmãos espíritas ou não espíritas, como um conhecedor do assunto. Eu já tive a oportunidade de lá para cá, eu já sou adventista agora desde 2000, são 14 anos, me batizei em 2001, mas desde 2000 eu comecei a frequentar. Eu tive a oportunidade de conversar com muitos espíritas que eu percebia que eles notavam que eu conhecia tanto ou mais do que eles, porque eu era professor. Sim. É interessante a gente perceber como que uma mentalidade inteira pode ser mudada. E você vinha com um paradigma de vida, agora você tinha escolhido um outro paradigma de vida. Eu quero saber que momento foi o momento em que você conheceu a graça de Deus, em que você teve um encontro com a pessoa de Deus, se entregou para Ele e disse, a partir de hoje, eu quero ser guiado pelos princípios da Bíblia. Olha, Cleriane, eu acredito, assim, Deus conhecia o meu coração e Ele sabia que eu sempre estive no Espiritismo, acreditando que estava no lugar certo, como eu te falei. O Espiritismo, infelizmente, coloca Jesus como um espírito evoluído, governador do planeta Terra. Olha que absurdo, e aí a gente encontra a digital do próprio criador do Espiritismo, o diabo. Por que eu falo isso? De uma forma destemida. Porque, na verdade, quem quis ser semelhante ao Altíssimo, não podendo ser semelhante ao Altíssimo, reduz o Altíssimo à sua categoria de mera criatura. Você percebe? O que o Espiritismo faz? Pega Jesus, que é Deus, e diz, ele é um espírito evoluído, reduz ele à categoria de um espírito evoluído, governador do planeta Terra. Dê um cargo para ele lá, pronto, porque não dá para esconder Jesus. É impossível. Então, respondendo a sua pergunta, assim, eu sempre estive ligado a Deus. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, foi um encontro em que eu entendi as verdades de Deus, o plano de Jesus para a nossa vida. Entendi a Bíblia, entendi o santuário, que eu acho uma coisa maravilhosa que a Igreja Adventista tem, que é o santuário, quer dizer, mostrar todo o plano da salvação na figura de um santuário. Então foi uma grande descoberta. A minha conversão, eu te traduziria dessa forma, quer dizer, mudou a minha vida como uma grande descoberta da verdade real. E de como realmente eu me relacionar com Deus, não achando que eu vou passar por experiências e novas encarnações e eu vou me aperfeiçoar e eu vou atingir a perfeição, mas perceber que é Jesus quem vai fazer isso por mim na minha vida. E isso é muito melhor. Que lindo isso. Isso é muito melhor. Saber que Jesus é quem vai me salvar, que Jesus é quem vai me perdoar e vai me conduzir, é muito melhor do que achar que sou eu que tenho que fazer isso tudo. É um grande engodo o Espiritismo também nessa parte, porque ele faz você acreditar que é você quem vai conseguir fazer tudo e não é você. E aí ele joga para o abismo milhões de almas que, por desconhecerem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, essas pessoas acabam achando que vão, elas próprias em outras encarnações, vão crescer, vão melhorar e vão resolver os seus defeitos e assim por diante. Então a minha conversão realmente foi uma descoberta da verdade, foi uma aproximação de Jesus, de Deus, e também de me colocar a serviço de Deus. Que coisa linda. Para os meus irmãos. Eu senti que eu tinha a obrigação de usar os dons, do mesmo jeito que eu usei na instituição espírita, de dar aulas lá, que eu tinha que usar esses dons que Deus me deu, para dar estudos bíblicos, que eu gosto de fazer isso. Essa, vamos dizer assim, é a minha parte da missão para Deus hoje. Eu acho que é isso, nesse ponto que Deus está me usando mais hoje. E é uma história impressionante. A gente tem muito que agradecer por você ter vindo e dividido um pouquinho dessa história com a gente. A gente tem um momentinho aqui de umas perguntas rapidinhas no nosso programa. Vamos lá? Vamos lá. O tempo. Tudo passa. Vida. Tem que ser vivida. Um sonho. Ver Jesus. Sofrimento.
sofrimento é vermos tantas pessoas sofrendo. Eu acho que isso é o sofrimento. Um mistério. Um mistério. Por que o mal existe? Um versículo da Bíblia que te acompanha. Eu sempre tive um versículo de preferência, que era João 3,16. Mas agora, o meu versículo preferido é Isaías 41, 9 e 10, que diz o seguinte: você é o meu servo escolhido, não temas. Eu te sustentarei com a minha poderosa mão direita. Que coisa linda! E a gente só tem que agradecer. E o nosso pedido é que Deus continue usando o seu testemunho, continue usando sua vida para abençoar outras pessoas. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Foi uma delícia participar desse programa. Obrigado. Obrigada. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por esse testemunho tão maravilhoso. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana.